Isso está aí depois do livro dos Hebreus. A pastora Zilpa já abriu aqui o culto. A Vandinha está ali, né, Vandinha? Está com frio, Vandinha? Eita, né, pastora? A senhora viu o vídeo que eu mandei para a senhora? Sobre pastora? Eu falo isso há muito tempo. Uma também me ligou desesperada: pastor, olha, o que o senhor falou é verdade. Eu falei: irmão, eu não vou pregar mentira. Eu não vou falar uma coisa só para agradar a pessoa, tem que falar a verdade. Minha mulher ficou maravilhada. Meu Deus, há quanto tempo eu sou da igreja? Eu falei: então, quando a pessoa é de Jesus, é que ela aprende o certo. Enquanto ela for da igreja, fica difícil, mas quando ela é de Jesus, aí é... Hein? Muitos da igreja. Porque é muito fácil eu chegar aqui e... Aqui eu sou um formador de opiniões, né? Eu estou no púlpito, eu estou num lugar que vocês são obrigados a me ouvir, olhar para cá, e aqui eu falo o que eu quiser, né? Não deixo Deus me dirigir, eu falo o que eu penso. E eu tenho aqui a oportunidade de ensinar vocês o certo e o errado, né? Eu vi uma pessoa censurando a igreja que dá a rosa, a igreja que faz lá suas campanhas, né? Grão de arroz, feijão, sei lá. E nós não fomos chamados para fiscalizar a igreja de ninguém. A ordem que Jesus deu foi: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Quem está na obediência vai pregar o evangelho. Quem está por conta própria vai ficar fiscalizando. Onde vai o dinheiro daquela igreja? Esse pastor comprou um avião. O que a gente tem com isso, irmão? O pastor comprou um sítio, comprou uma fazenda. Isso não é problema nosso. Isso é problema dele com Deus, irmão, né? E até, isso é forma de enriquecer. Olha, eu não sou rico. Eu sou rico porque meu pai é rico, né? O nosso Deus é o dono do ouro, o dono da prata. Então, por isso eu sou rico, eu sou herdeiro, né? Mas se o fulano, eu vejo lá que está transbordando, que a igreja, louvado seja Deus, né? Nem todos vão ganhar o mesmo talento, ou alguns até ganham, não sei. Eu só sei que a um ele deu 5, o outro deu 2 e o outro deu 1, cada um segundo a sua capacidade, não é verdade? Então, você seja fiel no que faz e está tudo certo, desde que você tenha a aprovação de Deus, que Deus fiscaliza o que você fala. Você pode até não sofrer uma cobrança de Deus agora, mas tem o dia do juízo, né? E se eu ensino errado, Deus não vai deixar vocês morrer por causa de mim. De jeito nenhum. Mas ele está fiscalizando. No dia que aí é que é, mas Senhor, eu expulsei demônio, eu mandei o paralítico andar, eu fiz isso, fiz aquilo, mas eu nunca te conheci, irmão. Nunca te conheci. Porque eu nunca fiz o que eu li, o que ele me mostrou na Bíblia, eu nunca dei valor. Eu achei que o que eu fazia que estava certo, e não é. Então eu vi um camarada fiscalizando a igreja. Falei: meu Deus, ainda bem que na época do Paulo ele não estava por aí, né? Porque senão ele tinha mandado prender o Paulo, tinha dado uma coça em Jesus, que cuspiu, fez luto, passou no olho do cego. Agora você vê. Por isso que Jesus disse: graças te dou, ó Pai, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos.
e revelaste aos pequeninos. Como que Deus vai usar uma pessoa dessa para um paralítico andar, para um canceroso ser curado? O Gálatas, que é Gálatas 3, que diz que Gálatas que 5:3, que o Paulo disse: se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada te aproveitará. O que é circuncidar? Eu não sou pregador, sou fiscal. Aí complica, entendeu? Eu não consigo te ajudar. E até a família, né? A família até desiste. Eu vou fazer o que na igreja? O capítulo 3 de Tiago, é sobre o tropeço na palavra. Que eu estava falando aqui, o tropeço na palavra. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, olha só, está vendo? Sabendo que receberemos mas duro juízo. Antes de eu pregar isso aqui a vocês, eu tenho que viver. Eu não posso dizer para você que uma pimenta arde se eu nunca comi. Entendeu? Aí sim vai ter a aprovação de Deus. Olha, eu aprovo o que o Mota está falando, porque ele vive isso também. Eu não sou só um pregador, eu sou também, como é que o centurião falou? Eu também sou homem sob autoridade. Sob autoridade. Eu recebo ordem, obedeço, e dou ordem, aí obedece. A coisa funciona. Então amarra o diabo, ele olha para minha cara. Quem está falando? É igual a mim, não obedece não. Mentiroso! Então a gente tem que prestar muito atenção. Eu, quando falo para você perdoar, eu tenho que ter perdoado também. E perdoe não é de boca, não. É perdoado mesmo, que eu não quero ser chamado de hipócrita. Tá? E se eu ver a pessoa, ou a pessoa precisar de mim, calhar de me procurar alguma coisa, ela não vou jogar nada na cara da pessoa, irmão. Não, nunca me fez nada. Perdoar é tirar a culpa, acabou. Entendeu? Às vezes eu faço alguns comentários para você saber o que eu já passei. E estou de pé. Nunca estou carregando mágoa, ódio. Não, um dia eu vejo com as pernas quebradas. Não, eu não penso isso não. É diferente. Olho para a pessoa e nem acho a pessoa, me acho mais bonitinho do que a pessoa, nada disso. Eu simplesmente sou um ser humano, igual a pessoa também é. Os que não são filhos de Deus são criaturas, mas são de Deus. E agora? Ou foi o diabo que criou aqueles que não é batizado? Precisa entender isso. Amém? A pessoa não passou pelas águas, não é batizado, não fala em línguas. Mas quem criou essa pessoa que não é batizado, não fala em línguas? Quem criou essa pessoa? Foi Satanás? Não foi Deus? Então é uma criatura, irmão. É uma propriedade de Deus. E em pé ou caído ele é meu. Romanos 14. Amém? E por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Tem pessoas que são meus amigos, que dizem ser cristão, eu não julgo. Quando eu vejo que a conversa deles não é boa, eu simplesmente, tá, tudo bem, bom dia, paz do Senhor. E aquele negócio, você não vai discutir com burro, né? Não é verdade? Deixa ele quietinho. Lembra daquele caso? O burro dizia que a grama era azul. E a águia dizia, não, a grama é verde. Não, você está enganado, o burro falando. A grama é azul.
E a águia, não, você precisa olhar direito, a grama é verde. Vamos falar mais ou menos assim, com Deus. Alcoólatra, graças a Deus não bebo mais. Mas que isso, um golinho, um conhaquezinho, isso antes do almoço, antes da janta, isso até, né, dá um piquezinho. Eu falei, não, meu irmão, já fui alcoólatra. E até o Provérbios 20 fala sobre isso, você não ingerir bebida alcoólica, né? Aí ele disse, mas Jesus transformou a água em vinho lá no casamento. Eu falei, o senhor está muito enganado. Nem pregando o homem está mais, tanto beber. O demônio te pega, ele usa o seu corpo. Fulano é viciado. Não, não existe ninguém viciado. Existe um espírito que usa aquela pessoa para consumir o que ele quer. E a pessoa faz. Olha, não tem. Eu e minha tia, um dia fomos levar uma macumba no cemitério de São Miguel. Isso é lá em São Gonçalo. Minha tia tinha prometido uma galinha lá para o Exu, aí me chamou para ir com ela. Vou, aí fui. Eu não era cristão na época, não. Aí entramos no cemitério, subimos uma pequena ladeirinha e ela botou lá a galinha em cima de uma cova. Desceu um homem lá de cima, todo cabeludo, um branco, pegou a galinha e disse, eu pensei que ia comer sem carne hoje. O homem pegou, que é aquilo? O demônio que minha tia deu a galinha estava no corpo dele. A Eminha foi lá e pegou. O cara, fulano bebe cachaça da macumba. Não, ele tem um demônio que aquela pessoa está servindo, que usa ele, bota a cachaça lá, ele vai lá, pega e bebe. Aí a pessoa não entende, acha que o fulano está pegando o troço da macumba. Não. O demônio que foi oferecido aquela bebida está no corpo daquele homem, ou de mulher. Vai lá e bebe. Como ele pode botar na sua cabeça que você não precisa tomar banho hoje, você não precisa escovar dente, você não precisa honrar pai, honrar mãe, você não tem que ficar sobre conselhos pastoral, você não precisa ler a Bíblia, ele pode botar isso tudo na sua cabeça. Você não precisa dizimar, esse negócio de dízimo é coisa do Antigo Testamento. Gente, ele é craque na mentira. Sabe como mentir. Bota na tua cabeça, você é muito otário, é muito boba, muito bobo. Fica aí dando dinheiro a pastor. Você não dá dinheiro a pastor. Você devolve o dízimo do Senhor, irmão. E o pastor pega o dinheiro e investe na obra. Ele investe na obra, ele come, ele se veste. É isso. O 1 Coríntios 9,14 diz assim: os que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho, é o que eu ordeno em todas as igrejas. Aí a pessoa vai naquela conversa mentirosa, aí fica sofrendo. Tem muita gente aí que você vê, que nada daquilo, vai lá, está entupido de sofrimento. Não tem paz, não tem sossego, entendeu? Ou você que acordou aí, quem é aqui? A Valquíria, Deus abençoe. Então, porque todos, versículo 2, Tiago 3, versículo 2, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Você nunca salgou um feijão? E você sabe cozinhar, não sabe? Você nunca salgou um arroz? Ou você nunca deixou ele sem sal nenhum? Todos nós tropeçamos. Todos nós tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Você nunca vai falar de preto, você nunca vai falar de mendigo, você nunca vai chamar filho dos outros de bandido, de fora da lei. Você sendo um cristão de verdade,
você não vai nomear o que Deus criou. Deixa isso com Deus. O Adão nomeou lá os animais e tal. Deus deixou isso com ele. E o nome que Deus deu para os homens, para as mulheres, nós não podemos mudar. Hein? Quando você chama o filho dos outros, diz aquilo lá é um safado, é um bandido, um ladrão. Aquilo é um cheirador, você está errando feio. Não pode fazer isso. Você tem que orar pela pessoa. Jesus falou uma palavra que isso mexeu, balançou meu coração, sacudiu. Você entendeu, Mota? Entendi, sim, senhor. Foi lá em João 10, quando ele disse, eu ainda tenho muitas ovelhas que não são desse aprisco, mas me convém congregar. Quer dizer, tem muitos que ainda não se converteram, mas são ovelhas. E me convém congregar. Eu era uma ovelha que estava fora. Minha igreja era barraca. Várias barracas. Entendeu? Essa era a minha igreja. Barraca, botequim. E eu não sabia que eu era uma ovelha. Eu estava dispersa e que era a vontade de Deus me congregar. E chegou uma hora que ele me achou. Bora, Francisco. Lá vim eu, estou aqui e não quero sair não. Já passei o que passei, tudo que você imagina, já passei muita coisa. Mas, porque todos nós tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Você não peca nem com suas mãos, nem com seus pés, nem com a sua língua, nem com seus olhos, seu ouvido. Você não peca, você refreia todo o corpo. Você sabe o que é certo e o que é errado. As coisas dão certo para você. Amém? Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Até deixa eu lembrar uma coisa que vocês, eu morei aqui no Caiçara, morei no morrinho, lá em cima. O morrinho tem que ser lá em cima, né? E um sol assim como o de hoje, um sol fraquinho, eu acordei cedo, não era o dia de eu vir para a igreja, e fiquei encostado no murinho, bem na frente da casa, fiquei assim, e do muro você vê embaixo a rua. Em frente à casa que eu morava, do outro lado a calçada não é cimentada, tinha umas graminhas, molhadinha do sereno, né? E tinha um cavalo pastando. Aí eu fiquei observando o cavalo. Ele não parava de balançar o rabo, né? Que é espantar os insetos, e fazia aquele negócio e comendo as graminhas molhadinhas, né? Como se jogasse lá um vinagre para ele. Irmão, daqui a pouco me veio de lá um homem com um arreio, acho que é arreio o nome daquilo, jogou no lombo do cavalo, puxou um negócio com uma correia por baixo assim, um cinto, né? Prendeu aquele negócio, depois foi lá na frente, enfiou assim na boca do cavalo, um cabresto, tal, por cima da orelha, jogou a cordinha para trás, subiu em cima dele, deu 2 catucadas assim com o calcanhar e uma lambada, e acabou a paz do cavalo. Ele estava ali comendo e bebendo o que ele queria, se ele quisesse ir para frente, se ele quisesse vir para trás, mas chegou uma pessoa que montou nele e dominou ele. Acabou a paz dele. Aí eu entendi, é isso que é a depressão, né? Se entrar um troço em você, você não obedece mais ninguém, só quem está montado em você. Por isso que no Espiritismo chama a pessoa de cavalo, entendeu? Monta e aí já era. Bota lá a carroça, 10 sacos de cimento, 500 tijolos, puxa, lepo, tem que puxar.
E às vezes você não quer odiar, você odeia, porque você está sendo dominado. Você quer pedir perdão, você não vai fazer isso. Você quer ligar até para a pessoa pedir, você não vai fazer isso. Você sabe que a pessoa está até precisando, quer ajudar, não, você não vai fazer, você não é bobo, você não é trouxa. Porque você tem coisa montada em você que não deixa você fazer a vontade de Deus. É isso. Fazer o que é certo. Entendeu? Então, no versículo 4, eu estou lendo Tiago 3, 4. Vede também as naus que, sendo tão grandes, é levada de impetuosos ventos. Você não vê esses porta-aviões? Tem um camarada de Satanás, ele faz assim. O fulano lá não tem nada para perder, mas você tem uma unção, você tem temor, você tem uma aliança com Deus. E ele às vezes usa, é igual o ser humano, né? Pega uma manga verde ou podre e joga lá em cima para tirar que está madurinha. Tem sabor, está gostosa. E essa é a estratégia dele. Você tem que estar atento. Quer impedir você de vir para a igreja? Às vezes você está precisando de uma resposta de Deus. E eu tenho essa resposta. Deus vai me usar para dar essa resposta. Desse dia você não vai para a igreja. Fique em casa. Vai lá para a casa do Toninho. E lá vai você. Você vai continuar no zero. E querendo vencer. Como é que vai ser assim? Mas assim também, versículo 5, assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grandes bosques um pequeno fogo incendeia. Ah, fulano, queima o lixinho só na beiradinha ali. Um palitinho. Aí quando você vê, vai a mata, vai casa, vai bicho, vai tudo, por causa de um palito. A língua também é assim. Ela põe fogo. Ah, que eu fosse você, não deixava você não. Vai lá, resolve essa parada. Deixa de ser trouxa. Vai você, amanhã está na cadeia. Ou está morto, ou está na cadeira de roda, ou doente. Desse jeito. O demônio implanta coisa que, olha, a Maísa, ela tinha um incômodo, ela sentiu uma dor no pé da barriga há muito tempo e ela não sabia o que era. Então tem aquele dia que a gente está mais no azeite do que o de costume. Esse dia eu orei, aí a Maísa foi embora para casa. Ela não gosta de contar, porque ela tem um pouco de vergonha. Quando ela chegou em casa, ela sentiu essa dor novamente. Aí ela foi ao sanitário. Quando chegou lá, que ela mexeu, ela, que negócio duro é esse? Ela foi puxando devagarzinho, era a ponta de uma faca na vagina. Já toda enferrujada. Como que essa troça foi parar ali? Ela conta que ela não ia tirar foto, porque foi um negócio antiético. Né? E aí? Uma dorzinha que ela tinha todo dia. Aí eu orei aqui. E depois eu vou até procurar no Face se eu não gravei isso. Ela tirou a ponta de uma faca toda enferrujada. Assim. Saiu de dentro da vagina dela. O demônio, ele faz a coisa de um jeito que você não percebe. Quando você vê, você está do lado. É por isso que você tem que andar com Deus, obedecendo a Deus, escondido em Deus, para Ele te livrar.
E você não sabe quando, que hora e mês que o demônio vai aprontar. Você estando com Deus, você não sabe, mas Deus sabe. Você não sabe, mas Deus sabe. E te livra. Amém? Não tem uma promessa? E Ele te livrará do laço do passarinheiro. Você tem que andar com Deus. Igreja você vai achar Ele. Aos montes. Eu quero saber de Jesus. Cadê Jesus? Jesus é a palavra. Palavra ninguém quer ouvir. Palavra ninguém quer ouvir. Se você botar aí cachorro quente na igreja, bolo, todos os cultos, você nunca viu uma igreja tão entupida como você vai ver. Mas a igreja que dá o pão do céu, para alguns não serve. Então, 6. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Como assim? Não tem gente que diz, estou mal, estou bombardeado. Eu senti uma dorzinha no peito que acho que é coração. Você vai contaminando o seu corpo. Está tudo bem, nada, já nasci para sofrer mesmo. Você não vai parar de sofrer. A língua contamina o corpo. E Jesus, eu estou lendo aqui em Tiago. Tiago aprendeu com Jesus lá em Mateus 15. O que contamina o homem não é o que entra, é o que fala. Para mim não vai dar, eu sou muito pobre. Eu não tenho nada. Você que está falando. Quem tem uma língua convertida, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas você não tem, mas o Senhor proverá. Viu Zacarias? Quando o anjo Gabriel falou que ele ia ser pai, e a Isabel ia ser mãe, ele disse, mas como é que é isso, anjo? Para Deus tudo é possível, e a partir de agora você não fala mais. O mudo. Para não estragar a bênção. Depois que ele saiu lá da tenda lá que ele estava orando, ele, e aí, seu Zacarias, o que é que Deus falou? Não conseguia falar. Ele só falou depois que a bênção aconteceu. Agora você pode falar, não tem mais como você estragar. Foi onde nasceu João. Então, vou repetir aqui o versículo 6. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina o quê? Todo o corpo. E inflama o curso da natureza, olha aí. E é inflamada pelo inferno. Cadê seu filho? A praga está por aí, irmão. Por que você faz isso? Não sei para que eu tive essa desgraça. Isso é um demônio. Você não pode reclamar do que ele fizer. A língua é terrível. E a pessoa que está trabalhando chorou para ter o emprego, agora teve o emprego. Aí o patrão estava até com boas intenções, acho que agora eu trouxe um dos melhores funcionários. Aí começa aí, ouvir os outros que já estão lá. Isso aí você não paga ninguém não. Isso é ruim de manobra, se escraviza. Você vai só contaminando. Daqui a pouco você está com raiva do patrão. Inclusive já botei ele no pau, ele nem sabe. Daqui a pouco está você lá também. Daqui a pouco você é mandado embora e não acha emprego mais em lugar nenhum por causa disso. Eu conheço um que diz, pastor, por que eu não consigo emprego? Mas ele já veio aqui, ele nem tem vindo aqui.
e pediu para orar para um patrão de um restaurante que ele botou na justiça. Pediu para orar por outro patrão que ele trabalhou numa loja. Pediu para orar por outro patrão que ele trabalhou numa pensão. Botou os 3 na justiça, ou 4 ou 5. E até hoje ele está envelhecendo e não consegue emprego. Entendeu? Então a língua, se você não souber usá-la, te destrói. É igual você morar num bairro que tudo você sabe. Olha lá vai ela, olha lá. Ela pensa que ninguém sabe, ela trai o marido. Oi, bom dia. E você está dizendo, está falando mal da bichinha. Lá vai o outro atrás, corno, sabe de nada. Vai a mãe dele também, não presta não. Essa família aí, irmão, coitado de você está enrolado. Está enrolado. Para com isso. Você tem que orar pelas pessoas. Olha lá, a mãe nem sabe, está fumando maconha aí que está rasgado. Irmão, o que você tem com isso, irmão? O seu trabalho é de orar, resgatar as ovelhas do Senhor, trazer de volta. Amém? Você tem uma unção para isso. Você ainda não viu Romanos 12 lá, pedindo para você não amaldiçoar? Do contrário, para você abençoar. Mas o Eliseu... Irmão, esquece lá o Eliseu. Nós estamos agora na época da graça. E você nunca leu Isaías 61? Está escrito assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar. Está dando péssimas e velha. É boas novas. Evangelho quer dizer boas novas. Não é má notícia, é boa notícia. É isso que tem que ser feito. Amém? 7. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. Misericórdia. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Toda hora fala uma derrota. Complicado. Com ela bendizemos a Deus e Pai. Com ela amaldiçoamos os homens. Olha aqui, amaldiçoamos os homens que é feito a semelhança de Deus. Olha onde a gente se mete. Ele diz: façamos o homem a nossa imagem. Aí a gente amaldiçoa. E aí? Não é macumba que estão fazendo. Irmão, o diabo não tem poder para fazer nada na sua vida, a não ser que você permita. É isso, a não ser que você permita. Glória a Deus. Olha, eu fazia corrente na Igreja da Graça, lá em Niterói, morando lá em cima no Morro da Boa Vista. E as crianças pequenas, a Rosana tinha 2 anos, a Verônica tinha 4 anos. E tinha um camarada lá, logo assim que surgiu aquela era dos Doberman, aqueles cachorros até de filme, né? Ele tinha um Doberman enorme. E ele não cuidava bem do cachorro, não, porque às vezes o cachorro comia fezes. Ele não dava comida ao cachorro. E era brabo o bicho. Aí vem eu e aquele ruma de criança, irmão, da igreja. A nossa rua não tinha luz de rua, morro, subindo.
E o cachorro preto, no escuro, você vai ver o quê? Irmão, quando nós acabamos de fazer a curvinha, você lembra onde era a barraca do Gilvan? Então, quando fiz aquela curvinha ali, o cachorro apareceu. Eu olhei e agora? Abri os braços para afastar as crianças. O cachorro veio, irmão. Só Deus mesmo. Ali eu senti que, como Deus usou a Davi, me usou aquele dia. O cachorro voou em cima de mim, mas eu peguei ele do alto com um tapa de mão aberta. Essa mão que já quebrou tanto concreto, já cavou, já capinou, né? Que o cachorro só chegou a soltar baba na minha mão. Irmão. E ele virou de perna para cima, caiu dentro da vala, ele olhou para minha cara e não dá para encarar não. Você entendeu? Foi um momento, eu tinha que fazer aquilo. Senão eu ia morder as crianças, me morder. Bom, um dia desse aí, um Doberman aqui em Vilar dos Teles, mordeu um monte de gente, irmão. Até criança. Esse pitbull, entendeu? Isso aconteceu. Então, o que ele está dizendo? Mas, versículo 9: com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito a semelhança de Deus. E de uma mesma boca procede bênção, de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Você tem que pedir até a Deus para converter sua língua. Converte a minha língua, Senhor. Converte meus olhos, meu ouvido. Para quando você ouvir um palavrão, você se sentir mal. Sentir mal assim, isso não é bem-vindo ao meu ouvido. Entendeu? Enquanto você achar bonitinho, você está com problema. Mais 10. 11. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Não tem como. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Também não. Assim tampouco pode uma fonte da água salgada e doce. Então você tem que começar a se treinar, sabe? Pedir a Deus. Jesus disse: em mim nada podeis fazer, pastor. Eu reclamo muito da vida, eu reclamo do marido, eu reclamo do vizinho, eu reclamo do latido do cachorro do vizinho. Você tem que pedir a Deus domínio. Santifica o meu ouvido, minha língua, meus olhos. Olha, isso que eu estou falando para vocês, eu peço a Deus todo dia. Às vezes você diz, é igual quem cozinhou feijão hoje, acho que nunca mais vai precisar cozinhar, irmão. Então você não come. É chatinho cozinhar feijão, mas se não cozinhar, você não come, irmão. Não é verdade? Você fez hoje, Senhor, me ensina a fazer melhor amanhã. E amanhã você não botou nada no feijão e está cheiroso. Sabe como é que eu cozinho feijão? Eu pego a panela de pressão, uma aulazinha de culinária. Aí boto louro moído, ponho uma água, aí tampo, deixo lá, mas não boto pressão não, deixo só a tampa em cima. Deixo lá esquentando. Aí forro um pano de prata em cima da mesa, entorno o feijão e vou escolhendo. Eu sou meio chatinho nessa área. Tá? Depois que eu escolho, ponho tudo numa vasilha e lavo lá umas 4 vezes. Depois de lavadinho, aí eu vou lá, tiro a tampa e o louro já está lá. Depois eu tampo,
E quantos minutos? Não, eu não vou pelo relógio. Eu vou pelo tato. O bom cozinheiro tem tato. O que você faz? Tá lá cozinhando. De vez em quando você pega a panela de pressão, levanta assim, dá uma sacudidinha, você sente que ele está com muita água ou com pouca água. Quando sentir que tem muita água, deixa ele lá. Pouco você vai lá e está balançando bem pouquinho. Pode apagar o fogo, está um chocolate. E não precisa ficar amassando com soquete, igual antigamente, não. Tá? Aí pega lá uma cabeça ou duas de alho e... Meu amigo, você não quer nem arroz, não quer mais nada, só o feijão. Sal tem que ser no tato também. Esse negócio de pegar lá na colher aí. Bom cozinheiro, no tato. Você sente que já está no ponto. Não, quero comer sal, então põe no prato lá sal e come. Temperar é diferente, E fica aquele feijão. E amanhã ele não perde sabor, tá? E para como é que eu esquento o feijão? Você guardou na geladeira, você tirou, abre a tampa, uma colher de pau, mexe ele antes de ir para o fogo. Vai mexendo. Aí você põe lá no fogo. Aí dá lá uns 5 minutos, você vai lá, mexe de novo, que é para não agarrar no fundo. Senão fica cheio de feijão queimado. Aí põe lá, deixa mais 5 minutos, aí vai, mexe de novo. Daqui a pouco ele está cozido e fresco. Para você, taca água, fica igual feijão de self-service, cheio de alho com água. Isso não alimenta ninguém. E às vezes eu sinto, eu refogo ele de novo. Às vezes eu sinto, boto mais um alhozinho e parece que você acabou de fazer ele agora. Arroz, a mesma coisa. O arroz você mexe, né? Arroz de um dia para o outro, você mexe. Pega lá a água e vai jogando assim pelos cantinhos da panela, como se você estivesse fazendo arroz de novo. Aí depois você tampa, põe no fogo baixo, tampado, você vai ver o arroz parece que está fresco. Chama requentar o arroz. E o café, para não parecer dormido, esquenta ele no banho-maria, sabia dessa? Põe uma panela com água, põe o bule dentro, deixa ali, daqui a pouco você vai ver, ele não tem cheiro de café dormido. Valeu? Então, é desse jeito. Então, gente, vamos lá para Mateus. Mateus 15. Mateus 15. Outra coisa é corar galinha, a pessoa bota açúcar. Então é doce de galinha, poxa. É doce de galinha, açúcar. Você quer corar uma galinha? É doce de galinha. Não. Você soca lá bastante alho, tá? Tem gente que gosta de botar cebola. Só que a cebola é doce, tá? Aí soca lá bastante alho e deixa ele ficar dourado. Ele dourou. Aí você vai lá e entorna o frango, né? Já está temperadinho. Aí vai mexendo e pingando água destampado. Se você tampar, ele não vai dourar. Entendeu? Aí vai mexendo. Aí você vai ver que ele vai dourando, vai ficar até a cor que você quiser. Aí depois sim, você quer ensopar, você bota uma águazinha, tampa. Não, vou te contar, cachorro não come, porque não sobra. Entendeu? Não, eu como capim de brincadeira, eu cozinho, não sou burro, não. Hein?
desse jeito. Ó, fritar peixe, ensopar peixe, é comigo mesmo. Eu faço um peixe que eu nunca vi ninguém fazer. Legumes, ensopado. Menina, mas o troço fica bom demais. Desse jeito. E peixe. O meu peixe não precisa ficar meia hora para pegar tempero, na hora. Depois que eu lavo ele, aí depois é só ir lá na panela que eu já preparei com alho, vinagre, limão. Não boto pimenta do reino, porque a Letícia sente gostinho da pimenta do reino e ela não gosta. Aí boto só o louro. Meu filho, fritou, você já tem lá um negócio com papel toalha, tira da frigideira, espera um pouquinho e bota ele em pé. Você vai comer, você não acha uma gota de óleo. E gato não come, porque não sobra. Viu? O Mateus 15 aqui, presta atenção no que Jesus falou. É isso que nós temos que dar muita atenção. Se você fizer igual o que ele está falando, não tem como dar errado. Mas ele ensina para nós uma coisa, a gente faz diferente, quer que dê certo. Não tem como. Naamã foi curado com quantos mergulhos? Com 5, né? Se ele não dá os 7, irmão, ele tinha morrido leproso. É como Deus fala. Acabou. Não vai atrás não, que eu estudei, eu fiz teologia, não sei o que. Irmão, bem, você faz teologia, nada contra, mas a pessoa não tem nenhum Espírito Santo, irmão. E que o cara vem de uma vida, como é que eu posso ensinar no pecado? E aí? O versículo 10 de Mateus 15, olha o que Jesus falou. Aqui já começa o primeiro ensinamento, chamando a si a multidão. Chamou a si, quem ouviu veio, irmão. Quem não ouviu ficou lá. Deixa eu te mostrar um vídeo aqui, ficou lá. Entendeu? Mas os que vieram, o que ele diz? E disse-lhe: ouvir, entender. Se você ouvir, mas não entender, vai continuar a mesma coisa. Quer dizer, eu fui lá, aquela igreja diz que cura, que faz nada. Não é, irmão, você foi lá, ouviu, não entendeu, ou nem ouviu. Nem ouviu. Não pode acontecer nada. Então, Jesus disse, olha, ouvi e entendei. O que contamina o homem, a gente viu lá em Tiago 3, né? O que contamina o homem não é o que entra na boca, não é a carne que você comeu, nem o tempero, nem nada disso. Mas o que sai da boca. Quanta gente que come um pudim começa a se sentir mal da barriga. Mas por quê? Antes de comer, o que ele falou? Vou comer esse pudim, sei que vou passar mal. Aí você quer que dê certo. Eu vou fazer isso aqui, mas estou com medo. Então não faz, irmão. O Jó teve medo, matou 10 filhos. A morte dos 10 filhos de Jó tem o dedo dele. Ele foi culpado daquilo. Que isso? Foi. E eu provo para você na Bíblia. Então, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Está explicado. Volta. Eu vou, mas volto. Eu vou, mas eu vou conseguir. Em nome de Jesus. Não tem como dar errado. Porque você é uma pessoa de Deus. E quando a pessoa é de Deus, 1 Samuel 9,6 diz que tudo que um homem de Deus, eu senti genético, fala, acontece infalível.
Quantas vezes você falou uma coisa e aconteceu? Entendeu? Quantas vezes você falou uma coisa, eu falei, mas o que acontece? Aqui está escrito. Então fala sempre a seu favor, a favor da sua família, a favor do que você quer fazer, quer conquistar, desde que seja bom, não tem pecado, tudo certo. Amém? Eu não posso chegar ali e olhar para a padaria, essa padaria está vendendo bem. Tomara que o dono da padaria, quando for fazer depósito, perde o dinheiro perto de mim. Irmão, isso aí não vai acontecer não, né? Isso é coisa do diabo, isso aí, irmão. Amarrado. E tudo que você fala de mal para uma pessoa, cai sobre você. Isso é infalível, porque os céus e a terra passam, mas a palavra de Deus, de jeito nenhum, nunca deseja mal para ninguém, porque ele vai vir para você. Vamos lá para Lucas 6. Isso não é piada, não é brincadeira, isso aqui é sério. Eu vi acontecer isso, eu não posso estar comentando, mas o negócio foi sério. Meu Deus, é de dar arrepio. É de dar arrepio. Acharam? Lucas 6. Gente, lê isso com seu espírito, com a sua alma, com todo o seu entendimento. Olha esse versículo 31. Olha isso. Pede a Deus, Senhor, abre meu entendimento, eu quero entender isso aqui. Olha aí. E diz, Lucas 6, 31. E eu estou aqui em Marcos. Lucas 6, 31. Apesar que eu tenho que ir aí em Marcos também. Aqui, ó. Lucas 6, 31. Como é que está escrito aí? E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira, fazei-lhe vós também. Eu quero que você morra. E aí? Vai voltar, irmão. Quero que você quebre as pernas. Quero que você fique desempregado na miséria. Isso tudo foi. E você não, você vai crescendo. Você tem a bênção de Deus. Como assim? Primeiro vamos até Marcos, e aí eu vou lá por que isso acontece. Volta aqui em Marcos 6. Se você não respeitar o que lê, o que ouve, acabou para você, irmão. E para mim também. O Marcos 6, achou? Olha aqui, ó. E partindo dali, chegou aonde? A sua terra. E os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar. Primeiro ele ensina. Aprendeu? Aprendi, agora vamos agir. Começou a ensinar na sinagoga, é uma igreja. E muitos, ouvindo-o, se admiraram, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? Que eles nunca tinham ouvido daquele jeito. E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Aí começou a curiosidade. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Maria teve vários filhos. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão aonde? Na sua terra, entre quem?
seus parentes na sua casa. Às vezes você quer falar com seu parente que ele precisa ir para a igreja, que ele precisa aceitar Jesus, e não te ouve, não. Você tem que orar. É diferente. Todo dia tem gente que não quer orar. Orar dói, gente? Não dói, irmão. Liga lá para casa, 2h30, 3h da manhã, para você ver o que eu estou fazendo. Eu estou orando, irmão. Oro, e tem gente que ora comigo de madrugada. E às vezes eu não consigo nem parar. Eu vou direto, vejo o dia clarear. Não estou perdendo nada, irmão. Estou perdendo nada. Isso cansa. Eu não sei o quê. Irmão, meu nome não é Zé Colchão. Eu acho que é Zé Oração. E se você quiser orar deitado, você pode, tá? Não tem pecado nisso, não. Então, o que mais? E não podia, versículo 5, e não podia fazer ali obras maravilhosas. Somente curou alguns poucos enfermos, fazendo o quê? Impondo-lhe as mãos. Ninguém podia dizer, é mentiroso, diz que faz e acontece, faz nada. Não, o problema está em quem não crê. Como é que você vai fazer uma situação na vida de uma pessoa se a pessoa não crê? E estava admirado da incredulidade deles. Está vendo? Jesus não curou, não pôde curar todo mundo, porque tinha muita gente incrédula. O camarada está dizendo, eu sou alfaiate, e você com pano na mão, sei lá. Aí vai embora com o pano vai ficar velho, a traça vai correr, porque você não acreditou no alfaiate que ia fazer uma calça bonita para você, um vestido. Assim é Jesus. Você não está vendo ele, mas, gente, a natureza ainda não garantiu a existência dele para você. Quantas vezes você teve para morrer e você está vivo aí, você não está vendo a mão de Deus? Por que as pessoas acreditam mais no diabo do que em Deus, gente? Quando você diz, eu estou com medo de ser assaltado, porque você acredita muito mesmo, entendeu? E não em Deus para te livrar, irmão. Isso é grave, gente. Então tem que mudar esses pensamentos, amém? Vamos lá para Isaías 43 e segura essa, hein? Segura essa. Isaías 43. Ô Jurema, Deus abençoe. Carol Floriano, Deus abençoe. Leonardo, Deus abençoe, Leonardo. Achou? Porque, gente, é isso que Jesus mandou fazer, pregar o Evangelho, não é outra coisa. Mas aí o demônio bagunça você acha que, e aí, hoje foi demais o que você aprendeu? Não tem nada para falar. Eu, graças a Deus, eu fui escolhido por Deus no ministério de palavra, irmão. Não fosse, eu não sei o que seria de mim. Em Niterói tem um lugar chamado Galeria de Peixe, e hoje não vende mais peixe nessa galeria, mas a galeria continua lá. E eu comprava peixe nessa galeria, sempre sardinha, é o que eu podia. E um dia veio eu passando na calçada que eu ia para Saquarema, pregar lá em Bacaxá. Eu vinha passando, o peixeiro que me vendia peixe, eu estou vendo um alvoroço na calçada, aquele bolo de gente, tal. Aí eu fiquei curioso, fui ver o que é. O peixeiro que me vendia peixe estava se batendo no chão. Ele teve um ataque epilético. E está lá convulsionando, olho regalado, se mijando. Quando eu vi, aí eu fui, me abaixei assim no meio do povo
estiquei minha mão, botei na cabeça dele e disse: ô Mulu, solta esse homem agora. Nome de Jesus. Ele deu um pulo aí, ficou assim meio aéreo, aí voltou a dele normal, e ficou todo mundo, em vez de olhar para ele, ficou olhando para mim. E eu fui saindo para atravessar para o outro lado para pegar o Saquarema, né? E lá foi eu. Mas se eu não tivesse aprendido que eu podia fazer aquilo ali, aprendeu isso por onde? Pela palavra. Então eu tive bons professores que me ensinaram o certo. Se tinha alguma coisa errada, isso eu não aprendi, eu só aprendi o certo. Graças a Deus, isso aconteceu. E aconteceu isso também dentro do ônibus. Eu fazendo campanha da Rosa, fui levando a Rosa lá para Saquarema, num balde, dentro do ônibus. O ônibus, já me lembro ainda lá, 52 lugares, já estava lotado. Aí eu fui em pé. E tinha um camarada com a mão segurando o ferro do ônibus assim, né? Acima da minha mão. A mão dele escorregou, gente, encostou na minha, o cara manifestou dentro do ônibus. Aí o pessoal: tem algum pai de santo aqui dentro e tal, perguntando. Eu: foi, mano. E o cara assim, todo torto no assoalho do ônibus. Aí eu botei a mão na cabeça dele: demônio, em nome de Jesus, sai desse homem. Ele deu um pulo, ele segurou no ferro de novo, e o pessoal tudo olhando para a minha cara. Eu fui embora, até Bacaxá, sem olhar para a cara de ninguém. Isso aconteceu. Eu com um balde de rosa, eles não sabiam. Mas ali foi, eu mandei embora em nome de Jesus. Não adianta, irmão. Então Isaías 43, achou? Irmão, tem gente que faz tatuagem, né? Tatua isso dentro do seu coração, rasga ele, escreve isso aqui, olha aqui, ó. Mas agora assim diz quem? O Senhor que te criou, ó. Aí você diz: ó Conceição, ó Verônica, ó Janaína, ó Wanda, ó Guaraciara, ó Zilpa, ó Cíntia, ó Marcelo, ó vocês todos, tá? E que te formou, ó Israel, não temas. Você é obediente? Ele está dizendo: não temas, porque eu te remi. O que mais? E você é de quem? É do diabo ou é dele? Você é meu. E o que é de Deus? Você entende isso? Só se você deixar, irmão. Não tem jovem aí, quer ver, a polícia põe a mão nele e tal. Ô, sou filho do coronel fulano de tal. Ah, é? Não tá, vou ligar para o coronel. Ele não põe a mão. E isso, autoridade terrena. Você imagina, filho de Deus, irmão. Mas quando você não tem esse conhecimento, você vai ficar chorando. Todo dia o diabo vem, toma. E você fica aí. Se identifique. Pode tirar a mão agora. Pega a sua dorzinha, vai embora. Sua miséria, vai saindo. Eu sou de Deus. Fui chamado pelo nome. Eu sou dele. E o que é de Deus, você não pode tocar. E ele sabe disso. Tem que guardar essas coisas no coração, irmão. Amém? Espera aí, diabo, espera aí, deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Não, irmão, isso já está no coração. Amém? É desse jeito. Tá bom para você? Que maravilha. Então nós vamos orar. Vem para cá em nome de Jesus. Se alguém trouxe oferta, dízimo, que Deus te abençoe. E glória a Deus. Irmão, põe em prática isso que vocês ouviram, vocês vão ver uma coisa, né, Marcelão?
É desse jeito. Sérgio, trabalhando, Janaína? Trabalhando, Sérgio? A Bíblia é uma mina de ouro, irmão. Se você for, quanto mais você vai entrando, você vai achando. E glória a Deus. Inclusive, gente, se vocês quiserem, sei lá, Deus toca no seu coração para ajudar na obra de Deus, né? Pastor, eu queria tanto fazer um Pix para ajudar seu ministério. O senhor pode falar o número do Pix? Posso. É Caixa Econômica Federal, 21 965 017 591. 21 965 017 591. Caixa Econômica Federal. Bradesco, 21 981 347 974. 21 981 347 974, tá bom? A ver, Deus manda você fazer isso. Você não sabe o que você está perdendo. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus. Olha, falta palavras para agradecer ao Senhor. Ó Deus, por essas pérolas, essas joias, essas armas poderosas que o Senhor tem dado para nós. E até, Deus, uma coisa que eu não falei, eu preciso falar. Eu sei que o Senhor não muda. Eu sou o Senhor e não muda. Não vai haver outro Senhor. Só tu é o Senhor. Mas o Senhor tomou uma decisão de destruir aquele povo que botou Arão no canto da parede para ele fazer o bezerro de ouro. E o Moisés chamou o Senhor numa conversa. E disse: o Senhor vai fazer uma coisa que o povo vai dizer? Lá, tá vendo? Ele não pode cumprir o que prometeu, por isso matou o povo lá. Tá vendo? E o Senhor entendeu, Moisés, que o Senhor se arrependeu, está escrito assim, e não fez mais o que o Senhor ia fazer. Tem coisas no mundo que estou clamando ao Senhor para que isso haja uma mudança. Não diz, mas é uma profecia, e que não sei o quê. Mas o Senhor ouviu Moisés, e não foi uma vez só. Eu vi isso no livro de Êxodo, vi isso no livro de Números, e eu quero ver na minha vida também, que eu estou pedindo coisas ao Senhor. É coisas pesadas, Pai. Que um estalar de dedo do Senhor, o seu nome é glorificado aqui na terra, Pai. Isso tem que acontecer. Eu não vou repetir, porque eu já falei isso com o Senhor na madrugada. Não é da agora que eu venho falando. E eu acredito muito na justiça do Senhor. E agora eu clamo ao Senhor por esse povo que ora comigo. Esse que me ouve aqui pelo Instagram também, Pai. Aqui pelo Instagram também tem pessoas que estão cancerosas, gente com medo de morrer, pessoas, ó Deus, que não está conseguindo levantar da cama, está usando fraldas, a casa só cheira remédio, é cheiro de éter, é soro. Pai, tem casas que tem até cilindro de oxigênio. E eu sei que o seu nome sendo glorificado, essa história muda totalmente. E é o que eu estou pedindo para acontecer. Essa pessoa, meu Deus, que está mandando chamar parente de longe para se despedir e está achando que vai morrer. Senhor, que o seu nome seja glorificado na vida dessa pessoa. Como o Senhor está glorificando o seu nome na vida do Joel, lá naquele hospital, que logo, logo está vindo para casa inteiro, sem sequela, em nome de Jesus.
Não só o Joel, mas todos que estiver lá no CTI, ou numa enfermaria, outros numa mesa de cirurgia. Meu Deus, manifesta a tua justiça. Aqueles que o médico disse, pode desligar o aparelho que ele vai morrer. Pai, traz essa pessoa de volta. O povo precisa saber que tu és Senhor. Faça isso, meu Deus. E essa pessoa que não tem sossego no seu casamento, volta e meia uma discussão, uma briga. O demônio entrou no meio para o marido desprezar a esposa desprezar o marido. Essa pessoa, meu Deus, com o noivado, tudo prontinho. Já deram até entrada no casamento. Ele foi lá e dá aqui a aliança aqui, que eu não quero mais saber dessa porcaria. Deus, o diabo não vai ter sucesso na vida desse casal nunca. Porque eu proíbo em nome de Jesus. Eles vão casar sim. Vão reatar, vão casar e vão ficar velhinhos juntos. Em nome de Jesus. E aquele filho, ó Deus, que todo dia a mãe espera uma notícia para poder enterrar. Meu Deus, que esse filho chegue em casa com a Bíblia na mão, dizendo, mãe, agora eu sou de Jesus, entreguei as armas e já passei por A, por B, nem me conheceram. Eu agora sou de Jesus. O Senhor pode fazer isso, Pai. Ouve essa minha prece, Deus, em nome de Jesus. E você, diabo, perdeu de novo. Perdeu de novo. Pega todo o seu mal, seus conselhos satânicos, vai lá para o lago. É seu lugar, é casa própria. O lago que arde com fogo e enxofre. Você já tem casa própria. E não volta mais. Você está proibido em nome de Jesus. Nunca mais você volta. E leva todas as doenças, leva a dor dos ossos, das pernas, leva essa falta de equilíbrio que você botou do corpo desse homem, no corpo dessa senhora, e não volte nunca mais em nome de Jesus. Oh, meu Deus, que o seu nome seja glorificado na saúde, na paz, na prosperidade dessa pessoa, em nome de Jesus. Agora, Senhor, transforma esse líquido no teu sangue. Sangue é vida. Para quando eles mergulharem ali o coração, o sangue que é vida vai limpar o coração, seja do marido, seja do filho, seja do patrão, seja do empregado, em nome de Jesus. Transforma, Pai, no teu sangue. E em seguida, Deus, se alguém trouxe oferta, dízimo, que o Senhor receba dessa pessoa e conforme o prometido, os que me honram, eu honrarei. Honra essa pessoa, faça prosperar, em nome de Jesus. E também, Senhor, domingo teve alguns que não puderam cear. E eu peço ao Senhor, nesta manhã, para transformar aquele pão na tua carne, que ele sinta a carne do Senhor. E o cálice no teu sangue, Jesus, porque sangue é vida. Eu me lembro, eu vi na tua palavra, quando Caim matou Abel, o Senhor embarreirou lá o Caim e perguntou, cadê teu irmão? Eu sei lá do meu irmão, eu sou alguma babá para tomar conta dele? O Senhor disse, o sangue dele clama a mim. Então sangue é vida. Transforma no teu sangue esse cálice, Pai. E eu autorizo, pode comer do pão e beba a vida, beba do cálice, em nome de Jesus. E cobre esse povo, Deus, com teu manto de justiça e leve em paz. Em nome de Jesus, e vocês digam assim seja. Amém? Olha, Deus abençoe a vocês aqui também no Instagram, em nome de Jesus, tá? Eu tenho aqui só... eu tenho caneta aqui também, tá? Tem. Olha, domingo eu estou pedindo às pessoas para trazer a fronha do travesseiro da pessoa sem juízo. A fronha do travesseiro. Tá.
Tem problema. O senhor me abençoar também. Com certeza, deixa comigo. O Sérgio vai ficar, aí vai sair eu e as crianças. Tá. Ficar no trabalho dele. Sem problema. Aí quando a folga dele, ele tiver depois. Não, deixa comigo. Vocês estão seguros. Vocês estão muito bem. Você não sabe de nada. Então, amém, paz. Ó, se quiser, eu deixo lá, tá? O senhor tem um sabonete, água? Tem. Só se eu temperar aqui, eu vou te dar. Então, domingo, você vai trazer a fronha do travesseiro da pessoa sem juízo. Pastor, eu falo, não me ouve. Parece que eu estou falando com a parede, com o poste. Traz essa fronha aqui para mim. Domingo, vem de manhã em jejum, se puder. Tá bom? Vamos ver o que Deus vai fazer. Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia em nome de Jesus. 3 horas, pastora Conceição está aqui. Eu volto às 19 horas. Fica na paz.